Muito obrigado, presidente. Senadora Gleice, cumprimento o ministro Nelson Barbosa. Seja mais uma vez bem-vindo aqui no Senado Federal. Ministro que tem uma história já dentro do governo e eu conheço fora do governo também e que merece todo o nosso respeito. Ministro, eu tenho assim uma desconfiança com respeito ao governo e que é uma desconfiança que o mercado tem lido também nos últimos anos. E acho que nós aceleramos uma crise política em função dessas coisas que vou relatar, ou pelo menos muito rapidamente dizer. Ainda em 2014, quando o ministro Manteiga vinha aqui a essa comissão e outros ministros, nós sempre reclamávamos ou fazíamos comentários com eles de que aqueles números que estavam sendo apresentados pelo governo, oficialmente pelo governo, eles não eram números condizentes. Parecia que não era aquilo que o mercado estava lendo, né? No entanto, o governo sempre vendeu uma condição econômica em 2014, antes das eleições, que depois veio se mostrar que não era real logo no início de 2005, quando teve que fazer uma guinada bastante grande na política econômica que vinha se fazendo. Então, ali, em 2014, criou-se uma insatisfação e criou-se uma desconfiança muito grande das contas públicas, que foram chamadas pedaladas fiscais, não aquelas que resultaram agora no pedido de impeachment, mas de uma maneira geral, a gente via as exportações brasileiras, exportou uma plataforma de petróleo, a Petrobras exportou uma plataforma, entrou na conta, quer dizer, são coisas assim que a gente percebe que não é real, é muita espuma e não tem realidade nisso. Bom, o mercado acabou lendo e o governo perdeu a confiança do mercado e nós aprofundamos, junto com a crise política, a econômica foi levando a política. Se misturou as duas e estamos nós agora aqui nos debatendo como sair das duas questões, da política e da econômica também. E me parece que os números que o ministro traz, eu infelizmente cheguei atrasado, estava em uma outra comissão, mas eles mostram um desarranjo na nossa economia e não sei como vai ser resolvido isso, né? Enquanto que a evolução da nossa arrecadação ela é negativa, quer dizer, comparando 2010 com 2016, em 2010 nós tínhamos 15% mais ou menos do PIB na arrecadação, hoje é 12%. Também a evolução das despesas primárias, lá em 2010 eram 16% do PIB, hoje é 19%, quer dizer, subiu 3%. As despesas obrigatórias passou de 12% para 15%. E as despesas discriminatórias, que você pode controlar, o governo conseguiu baixar um pouco, de 3,9% para 3,4%. É um esforço gigante e com resultado muito pequeno, né? Mas é assim que tem que ser feito na hora do arroxo. Então, ministro, assim, eu vou resumir numa única pergunta. Para se ter confiança, precisa ter transparência. Eu vou contar uma história muito rápida aqui. Quando eu era criança, meu pai era um agricultor, mas ele sempre tinha um espírito empreendedor. E na época, lá em São Miguel do Iguaçu, não havia banco, né? E ele tomava dinheiro emprestado dos outros agricultores, dos amigos deles. E no final da missa de domingo, ele ficava na porta da igreja conversando com os amigos, aqueles que emprestavam dinheiro para ele. E eu louco para ir para o rio tomar banho e jogar bola. Eu não entendia que meu pai ficava na porta da igreja fazendo no domingo de manhã. Fui entender bem mais tarde que o que ele fazia ali na porta da igreja era dar explicações para os credores dele, do que ele estava fazendo, o que ele iria fazer e que os comentários tinham de que ele era um cara quebrado não era verdadeiro, né? E assim ele conseguiu avançar e se transformou num empresário de bastante sucesso, mas foi preservando e cuidando do seu crédito. E daí vem uma história que ele sempre nos dizia, senador, é o seguinte: eu prefiro estar sem dinheiro no bolso, mas com crédito, porque com o dinheiro uma hora dessa vai acabar. E se eu tiver crédito, eu vou adiante, eu consigo levar para frente. Então, levando essas considerações, eu pergunto ao ministro, o que Vossa Excelência, o que o governo está colocando na mesa hoje como negativo, como o déficit que nós estamos prevendo aí quase de 100 bilhões, 90 e poucos bilhões agora para esse ano, é tudo que o governo deve? Quer dizer, a situação é real? Porque a situação apresentada quando do início do mandato do ministro Levi
que nós tínhamos que fazer aquela travessia, fazer o ajuste fiscal, ele se mostrou que não era a realidade. É tipo mais ou menos assim, a gente sai para atravessar o rio, né, e não tem forças nem para atravessar e nem para voltar. A gente acaba morrendo afogado. Então, a pergunta que eu gostaria de ter do ministro, e acho que a sociedade deveria entender isso, mas esse entender é ter efetivamente a confiança. Quer dizer, não, olha, o nosso problema é este. E resolvido desta maneira ou daquela maneira, nós vamos seguir para frente. Porque enquanto nós não tivermos isso como uma certeza absoluta de que tudo que o governo tem de problema está colocado na mesa, não adianta o Congresso flexibilizar A, B, C ou D, porque daqui a pouco vai querer outra coisa de novo. E acho que a sociedade brasileira como um todo, ela se ressente disso, dessa falta de credibilidade, das coisas que foram ditas, das coisas que foram experimentadas e que não conseguiram chegar no final. Quer dizer, se hoje o governo, através de Vossa Excelência que está aqui, tem a plena consciência e a certeza absoluta de que tudo que é de ruim, de contas a pagar, de problemas que nós temos, de resta a pagar, está sobre a mesa, e nós temos um número para trabalhar, eu acho que é um início, é um começo. Aí, resolvido o problema político, vai se resolver o problema econômico. Eu não tenho dúvida nenhuma, ministro Nelson, de que em determinados momentos da vida, e esse momento vai chegar, nenhum brasileiro, ninguém vai se furtar de resolver ou ajudar a resolver o problema da pátria brasileira. Nós não queremos um país esfacelado, nós não queremos um país que não tenha futuro, nós queremos um país de futuro. E se tivermos que dar mais uma cota de sacrifício, o faremos, eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas queremos fazê-lo na certeza de que aquilo que estamos dando, ele será o suficiente para resolver o problema da nação. Eram essas minhas considerações e minha pergunta, ministro. Muito obrigado pela sua... e só para reforçar aqui o pedido do senador Wellington sobre o FEX. Não esqueça do nosso dinheiro de Mato Grosso. Obrigado. E do Pará também, né? Obrigado.